A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, a Federação Israelita do Estado de São Paulo e o Clube Hebraica, junto com a Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, realizaram uma palestra com o jornalista Henrique Zimmermann na sala plenária da Hebraica. Veja como foi. O encontro da comunidade judaica com o jornalista Henrique Zimmermann veio recheado de histórias sobre a sua carreira. Na palestra, Acordo de Abrão, um Oriente Médio próspero e pacificado, trouxe vivências do jornalista em coberturas que realizou no Oriente Médio. Henrique Zimmermann é uma sumidade nos assuntos, não só nos assuntos que ele conhece, mas como ele gosta de dizer, nos segredos que ele conta, sempre traz muito conhecimento e tem uma cabeça e uma estrutura para contar as coisas que trazem muita vontade da gente continuar escutando. Todas as informações que ele traz e o que ele nos conta são muito importantes para que a nossa comunidade de fora de Israel conheça de história e conheça da realidade atual. É uma honra recebê-lo na Hebraica e uma satisfação que as entidades conseguiram trazer uma figura tão importante aqui para estar conversando com a gente. O Henrique é sempre interessante, a gente esteve com ele em Israel, conversamos com ele lá, já fiz uma amizade com ele de alguns anos que a gente conversa e é sempre bom escutar. Primeiro porque ele tem a maneira dele contar é muito interessante, te atrai, né? Atrativa. Segundo, ele tem conteúdo, ele tem fontes importantes. Então a gente sempre tem um update do que está acontecendo em Israel. E você pode sair de Israel uma semana, que já aconteceu muita coisa nessa uma semana. E o Henrique consegue traduzir o que está acontecendo lá numa linguagem bastante gostosa de se escutar. Então, para mim é sempre um prazer poder escutar o Henrique. Além da palestra, Zimmermann veio ao Brasil também para lançar o livro Conversando com o Inimigo, do Porto a Abu Dhabi via Tel Aviv, da editora Talu Cultura. Nele, Henrique escreveu sobre a sua cobertura e acontecimentos importantes no Oriente Médio, nas últimas 5 décadas, e fala sobre a história da sua família e sua vida. Henrique, de todos os episódios que você passou em Israel como jornalista, qual foi o mais difícil de tantos conflitos que você viu? Do ponto de vista pessoal, foi em novembro de 1995, quando fiz a última entrevista ao Yitzhak Rabin. Eu acho que isso rompeu-me, porque eu entrevistei-o na sexta à tarde e no sábado ele foi assassinado. E eu, por um radical, eu fui à última entrevista. E eu entrevistei-o e perguntei-lhe como quer ser lembrado para a história. Eu não imaginava que ia acontecer uma coisa assim. E esse assassínio mudou a história de Israel e da região. Realmente, às vezes, sabes, eu leio o meu livro e leio coisas que eu escrevi, que eu vivi na minha vida e não acredito. Leio como se eu estivesse lendo a história de outra pessoa. Não imagino que possa ser possível que eu tenha passado tantas coisas. Ao longo dos anos, Henrique se tornou um especialista sobre os assuntos do Oriente Médio. Admiradores do seu trabalho puderam conversar e saber os detalhes de acontecimentos importantes, da história, negociações, acordo entre os países e a revolução das mulheres no mundo árabe. Eu coloquei uma pergunta, ele havia falado da revolução que as mulheres estão fazendo no mundo árabe, né? E trouxe a questão da Arábia Saudita e do Estatuto da Mulher que eles formaram há 2 anos atrás e como isso está mexendo e mudando essa transformação do mundo árabe. E ele fechou lindamente dizendo que as mulheres estão transformando todo o mundo do Oriente Médio. Então, não só nos países árabes, onde elas estão se emancipando, assim como também as mulheres Haredi em Israel estão fazendo uma grande transformação, onde elas trabalham durante o dia nessa parte toda de tecnologia e das startups, e elas têm feito essa transformação dentro do mundo mais conservador, mais fechado. Então isso foi assim uma música para os meus ouvidos. Eu trabalho com isso na federação, com o grupo de empoderamento e liderança feminina, e eu pedi para ele esse estatuto para que a gente possa passar toda essa mensagem para as nossas mulheres aqui. Olha aqui, conversando com o inimigo, até como o David comentou no início da palestra,
Conversar entre os que somos amigos é um diálogo fácil, mas conversar com os inimigos é o grande desafio. Mas o mais interessante, na minha opinião, um dos pontos altos é o otimismo contagiante, porque é contagiante que ele tem. A visão crítica, seja do Meio Oriente e no geral da geopolítica mundial, mas sempre com uma visão futura de entusiasmo, de paixão e, acima de tudo, com a expectativa que a esperança triunfe sobre a realidade. O Henrique é uma injeção de otimismo com pragmatismo, né? Então acho que ele traz uma perspectiva de esperança, né, no sentido de olhar para o Oriente Médio com uma agenda positiva. Isso é uma bênção, né, nos tempos sombrios de antissemitismo, discurso de ódio, ataques terroristas. Você escuta um cara que traz um alento, que traz uma luz para o cenário do Oriente Médio. Então foi muito bacana, foi muito bom ter começado o dia com essa fala do Henrique Zimmermann. Tudo que ele trouxe é muito inédito, são conhecimentos que com certeza toda a comunidade acadêmica brasileira tem interesse, né? Então esse livro é muito representativo e essa palestra foi assim um show de novidades. Eu estou encantada.